Aleluia. Abra a palavra 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Jesus. Nós depositamos as nossas coroas diante do Senhor. Porque tudo que a gente tem nem nosso não é. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. É o Senhor que nos dá a chuva para produzir o nosso alimento, para trazer um frescor. É o Senhor que dá o céu para completar a fotossíntese. É o Senhor que dá força em tudo. Tudo é teu. Aleluia. Nossa, que delícia, meu Deus. Amém? Vamos lá então. Porque fostes o quê? Por um bom preço. Quem foi comprado? Fala assim, sou eu. Eu fui comprado por um bom preço. Aí ele continuou. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amado Espírito, eu sou o burrinho que Jesus entrou em Jerusalém. A glória ela é toda sua. Tudo é seu. Amado Espírito, conduz essa ministração. O Senhor conhece cada um que o Senhor traiu aqui nessa noite. Conduz essa ministração. Flua. Flua. Incendeia-nos com a tua palavra. Porque a palavra ela é uma espada que ela vai nas juntas, na medula, discerne o coração, discerne o espírito e o nosso coração. É isso que nós queremos, Abba. É isso que nós queremos, Jesus. Amém. Podemos assentar. Oh, aleluia. Treine a adorar na sua casa. Faça uma playlist das músicas que você gosta. Músicas cristãs. Porque nós temos tanto um leque de tantas músicas lindas. Não centralizada no homem, mas centralizado nele. Porque quando eu centralizo no homem, eu choro as dores junto com a música. Quando eu centralizo em Deus, eu tenho esperança. Porque mesmo em meio à dor, Ele me consola, Ele me restaura. E é isso. Separe, comece a adorar. Porque canções é palavra de Deus cantada. Agora eu vou falar da palavra escrita, falada. E dentro dessa palavra, numa cultura em que nós vivemos da independência, que ninguém quer prestar conta para ninguém e se acha no direito de fazer tudo o que quer. E nós vemos uma palavra que o Senhor fala: vocês não são dono de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um bom preço. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra. Ela está falando que nós fomos comprados por um bom preço. Por que que Paulo escreve esse versículo? Foi escrito para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, uma igreja que fluía nos dons, fluía na presença, mas era uma igreja que era muito permissiva. Eu tudo posso. Todas as coisas me são lícitas. Então é um povo que se converteu ao cristianismo, mas um povo que não queria abandonar as práticas que envolviam a sensualidade. Um povo que queria continuar fazendo o que estava fazendo, com as suas relações fora de casamento, muitas delas pervertidas, e o povo tudo dentro da igreja.
Então Paulo, ele entra com a palavra para o povo que era da igreja. Às vezes a gente vê um texto e fala, não, é para o povo que estava no mundo. Não, o povo do mundo não crê na palavra. Isso aqui era para o povo da igreja, que estava dentro da igreja, fazendo as mesmas coisas que fazia do lado de fora, e veio para o lado de dentro, queria as bênçãos de pertencer ao reino de Deus, e queria continuar fazendo o que lhes dava um prazer físico. Aí o Senhor usa Paulo e fala, vocês foram comprados por um preço. E quando ele usa essa palavra que foram comprados, ele traz à memória daquele povo um ensinamento do Antigo Testamento que falava do parente remidor. O que era o parente remidor? Quando um judeu, ele entrava numa dívida e não conseguia pagar essa dívida, ele se dava como escravo para aquele que ele estava devendo. Então a palavra do Senhor entra e fala assim, olha, quando o teu irmão, da tua família, ele estiver sendo escravo de outra pessoa por uma dívida, o parente mais próspero, ele vai lá e compra o seu parente que estava sendo escravo e traz novamente para morar com ele. Agora veja a coisa mais linda que tem. O parente, ele foi comprado, ele era escravo, ele foi lá, pagou o preço da dívida e comprou o parente. Chegou o parente na casa, ele não era escravo, porque a palavra do Senhor orientava, não, você comprou para quê? Para restituir a posição dentro da família, porque a família precisa continuar sendo completa. Lógico que quem foi comprado, a gratidão deveria ter, mas se ele não fosse grato também não teria problema, porque ele estava cumprindo uma orientação do Senhor. Então quando o Senhor, ele traz essa imagem, vocês foram comprados, o que ele está falando? Aquele que é o filho aquele parente mais próspero vai lá e compra de volta. O que eu entendo com isso aqui? Jesus é o nosso redentor. Jesus é o parente mais rico, que quando eu e você vivíamos no pecado, com as nossas escolhas erradas, fala a palavra que todos nós pecamos, e que o salário do nosso pecado é a morte. Está vendo? A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Nós não somos inocentes quanto a isso. Então todos nós tínhamos um escrito de dívida, e esse escrito de dívida era colocado entre as partes e colocava o valor da dívida, como que era, como que não era. A palavra de Deus em Colossenses diz que nós tínhamos um escrito de dívida. Qual a dívida? Os nossos pecados. Os nossos pecados, tanto grandes quanto pequenos, porque às vezes nós colocamos e graduamos os pecados em grandes e pequenos. Nós somos para os pecados morais. Ai, aquele é grande demais, aquele tem que ser um perdão grande demais. Temos os pecados sociais. Mas eu quero te dizer que todos esses pecados, o salário, ele é a morte. Ele é a morte. Seja um social, seja moral. Ele é a morte. Todos nós tínhamos um escrito de dívida na mão de Satanás. Então quando surge esse papel do remidor, que Jesus, ele foi e nos comprou. Nos comprou da posição de escravos do pecado. Repita, eu era escravo do pecado. Eu fui comprado por um bom preço.
Às vezes porque nós não pagamos, nós não valorizamos o que foi feito, porque não saiu do nosso bolso, nós não tivemos que nos esforçar. Então às vezes nós achamos, não, está tudo bem, foi alguém. Assim nós somos quando recebemos a bênção de alguma pessoa. Nossa, não, está tudo bem, está ok, está ok. E às vezes esse tudo ok, nós deixamos de valorizar o sacrifício de Jesus por nós. A nossa mente, ela precisa de revelação sobre isso. Sobre o que a cruz representa. Porque o nosso salário era a morte. Jesus, ele se entregou. Sabe quanto tempo Jesus ficou debaixo da tortura? 2 horas e meia. 2 horas e meia sendo torturado. Jesus, ele recebeu tanta chicotada que as pontas eram de ferro ou eram de ossos. Que aqueles altrozes, eles pegavam e com toda a força e falavam ao rei, ao rei, ao rei, ao rei. Gente, e quando aquilo pegava, saía rasgando. Puxava, enfiava e rasgava. Enfiava e rasgava. Esse plano não foi os judeus que mataram Jesus. Não foram os romanos. A cruz, ela fala do amor. Porque o Senhor fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem nos amou foi Deus. Foi Deus que nos amou. A cruz representa um profundo amor de Deus por mim e por você. Às vezes você fala, eu não sou nada, eu não sei fazer nada, eu sou uma porcaria. Eu não sou nada, eu não consigo vencer, eu não consigo fazer. Mas eu quero te dizer que você valeu um preço tão alto, que o Pai planejou, o Filho executou a morte substitutiva sobre você e a mim. Ele substituiu. Aqui teria que ter o nome Grécia e outros nomes aqui. Então o que ele fez? A cruz, ela fala do amor. O amor de quem? De Deus por mim. Eu sou amado de Deus. Toda vez que você sentir que ninguém te ama, os seus pais não te amam, os seus pais te abandonaram, nada prestou, eu quero te dizer que você vale um bom preço. Um bom preço. Se as pessoas falharam com você, você vale um bom preço. E esse preço fala do amor. E eu fico pensando, e a Bíblia mesmo fala sobre isso. Dar a vida por alguém que você ama, pode acontecer. Pode acontecer. Mas dar a vida por alguém ruim, dar a vida por uma pessoa boa, ainda acontece. Mas dar a vida por uma pessoa ruim, só Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amor. Quem tem filho aqui entende. Uma das coisas mais valiosas são os filhos. Imagine você dar seu filho para um assassino, no lugar do assassino, de um pedófilo, daquele torturador que corta dedo, braço, munheca, separa tudo. Estupradores. Jesus deu a vida por eles. Meu Deus. Moradores de rua, Jesus deu a vida por eles. Usuários de droga, traficantes, Jesus deu a vida por eles.
prostitutas, Jesus deu a vida por eles. Todos foram comprados por um bom preço. Isso fala desse amor. Um amor que não mede porque nós somos bons. Não tem nada a ver de falar, não, eu sou bom, por isso que eu sou amado. Eu sou uma pessoa honesta, por isso que eu sou amado. Não, o amor não tem nada a ver com a sua bondade. Não tem nada a ver com a sua performance. O amor, ele é puro, por isso que ele nos constrange, porque nós não entendemos tanta beleza, tanta beleza. E do outro lado tem a justiça, tem a justiça. E no meio nós temos aqui o nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso remidor, que representa o amor e a justiça. Só que a justiça não é a justiça que nós achamos. Não é da maneira que nós graduamos o que é ser justo. Porque o que é ser justo, nossa, aquela pessoa, ela vende isso por um bom preço. É uma pessoa justa. É uma pessoa que trabalha por um bom preço. É uma pessoa justa. Então a justiça em nós tem a ver com condutas. A justiça em Deus, ela é muito mais profunda. Ela estuda mais ainda. E aqui eu quero trazer um exemplo. Uma pessoa tem uma dívida enorme, enorme em um banco. Uma dívida que é impagável. Impagável. E aquela pessoa é chamada pelo gerente. E o gerente fala, não sei o que aconteceu, mas a sua dívida, ela foi perdoada. Isso é maravilhoso, a dívida ser perdoada. Mas o mais incrível é que o gerente volta para ele e fala assim, você tem agora um crédito de tanto para você fazer o que quiser. Entenda o que eu quero dizer. A nossa dívida, ela foi perdoada. Idólatras, imorais, perversos, mentirosos, corruptos. Porque ele fala que aquele que crê, ele é comprado pelo Senhor. No mundo espiritual, aquele que crê, aquele que confessa, aquele que fala que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, ele recebe uma marca. E quando ele confessa isso, aqui parece normal, confessei, mas espiritualmente ele recebe a marca. Ele tem a marca. E ele foi imputado, aquilo que estava escrito contra ele, foi imputada na cruz de Cristo. Toda dívida, todo pecado, porque estava nele. Antes de eu me converter, eu falava assim, esses crentes é um folgado, que fica falando só de Jesus, Jesus, não cansa de falar Jesus. Lá, o povo peca, vai para a igreja, depois vira pregador. Faz coisa errada e vira pregador. Ô povinho, a falta de entendimento é demais. É isso que Deus faz. Pecadores que envergonhavam tudo quanto é lugar, quando recebem a mensagem da cruz, se apaixonam pela mensagem da cruz, a vida deles é transformada e eles querem gritar para o norte, para o sul, que ele vive, que ele reina, ele mudou a minha vida e ele quer mudar a sua vida. O débito, ele veio para a cruz e ele fala, eu te revisto com manto de autoridade, vá. Meu Deus, meu Deus. Por isso que a sua história, por mais vergonhosa que ela possa ser, quando você vai para a cruz, a sua história começa a ser inspiração para as pessoas que te olham. Oh, aquela pessoa lá fazia isso, agora virou crente. Oh, e agora fala da palavra. Aquela pessoa que era vista de uma maneira, quando o evangelho entra e transforma de dentro para fora,
agora aquela pessoa, ela é enviada. A mesma coisa aqui, olha, o gerente falou, está perdoado, e agora eu te dou voto de confiança. Aqui está consumado, está perdoado. Agora receba a minha palavra e vá para os valados, vá para as ruas, vá para os lugares. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele a glória. Rebaquetarabaiana. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 1, 18, 19 o seguinte: vocês foram resgatados não por coisas que se perdem, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, o enviado, o ungido de Deus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pois fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus. Jesus comprou para Deus, porque Ele veio na terra não fazer a sua vontade, mas Ele veio à terra para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que se fosse feita uma mesa enorme, e que muitos filhos se assentassem e declarassem a Ele a glória, ao Cordeiro que venceu e ressuscitou. Mesa cheia de filhos, mesa cheia de filhos. Oh, aleluia. Romanos 6, 17, 18 diz: assim vocês eram escravos do pecado. Quem era escravo do pecado? Eu. Fala assim, eu. Jesus foi para a cruz por mim. Foi eu. Mas agora, vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos da justiça. O que eu entendo aqui, querido? Você tem uma palavra do seu Deus que fala: Deus, esse pecado não me manda mais. Porque tem gente que fala, é forte demais. É forte demais porque você não está dando lugar para o Espírito crescer. Porque quando o Espírito cresce, Ele revela Cristo para você. E você começa a declarar para todo pecado: eu era escravo do pecado, mas agora eu sou liberto do pecado. Eu sou servo da justiça. Então, onde que os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem, as minhas mãos tocam, os meus pés tocam, precisa fazer a diferença, porque o pecado não pode me dominar. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu não posso ser liberto das drogas, porque é químico, é físico, eu sei que é. Mas você tem um Deus que fez a máquina que você é. Ele sabe como seu cérebro funciona. Ele sabe o que os hormônios, neurotransmissores precisam. Então a fonte de toda a ciência, de todo conhecimento, está em Jesus Cristo, o Salvador. O Salvador. Aleluia. Então nós fomos comprados por esse preço. A palavra de Deus diz que tinha um escrito de dívida contra mim, contra você. Então quando Paulo usa esse versículo escrevendo para os Colossenses 2, do 13 ao 14, ele fala assim: e vós, Grécia, quando você estava morta em seus delitos e na incircuncisão da vossa carne, então eu estava o quê? Morta, eu e você. Sem Cristo nós estamos mortos. E ele fala, Ele vos vivificou, Ele trouxe vida, perdoou-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, ou seja, constava todos os erros, todos os princípios quebrados, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, pregando na cruz.
sua vida, qual o seu escrito de dívida? Que ainda precisa ser pregado na cruz do Calvário. E tem um que fala que ele riscou a cédula, rasgou, tem umas versões. Mas eu quero te dizer que ele está aqui. E isso é motivo para nós nos alegrarmos. Porque na cultura deles, quando um devia, eles escreviam o escrito de dívida. E aqui, quando nós devíamos, também era escrito no mundo espiritual essa dívida. Jesus, ele cancelou o escrito de dívida e pregou na cruz. E ele escreve: o culpado agora ele é inocentado. Declara: eu sou inocente. Eu sou inocente. Oh, glórias a Jesus. E eu quero trazer à sua memória o dia da crucificação. Havia 3 cruzes. Uma do centro, que era para Barrabás. Uma de um lado para um ladrão e a outra do outro. Antes de Jesus ser crucificado, e perto da festa, era costume liberar um prisioneiro. Um prisioneiro. E aquele povo, eles começaram a gritar. Então ele vai e fala: quem é que vocês querem que libere? Imagine aquele tumulto, aquele povo gritando. E aquele povo gritava assim: solte Barrabás. Vamos entender, essa cruz do meio era para Barrabás. Vamos entender quem era Barrabás. Barrabás era um criminoso, era um preso perigoso, um criminoso perigoso. Barrabás, ele era um homem que montou rebeliões e assassinatos. Barrabás representava violência, desordem. Então, quando aquele povo grita: solte Barrabás, aquele povo estava declarando: solte o criminoso, solte o assassino, solte o violento. E de outra parte eles gritavam: crucifica Jesus, crucifica o Filho de Deus, crucifica o Salvador, crucifica aquele que cura, crucifica aquele que traz milagre, crucifica o pacificador, crucifica a justiça. E a pergunta é: quem nós somos hoje? Quem nós somos hoje? Na multidão. A multidão aplaudia a violência e a rebelião. De tudo de errado, libera. E crucificava o justo. E Jesus, a cruz que Jesus carregou era uma cruz maior do que ele, porque não era dele. Então toda forma de pecado representava a cruz de Barrabás, de uma humanidade corrompida, de uma humanidade perdida. E Jesus, ele foi para o monte carregando esse peso, esse crime da violência, uma cruz de Barrabás. E essa cruz de Barrabás representa a minha e a sua, de violência, de rebeliões. Às vezes nós não matamos as pessoas fisicamente, mas matamos no nosso coração quando nós não perdoamos. Às vezes nós não somos violentos fisicamente, mas a nossa língua, ela é violenta, ela mata, ela é ruim. Nosso coração é ardiloso, manipulador. É a cruz de Barrabás. Então Jesus foi crucificado no meio, levando uma cruz de Barrabás, que era a humanidade. De um lado, Jesus, perdoa os nossos pecados, eu quero entrar no teu reino. Um dos ladrões, com o coração quebrantado, reconhece a injustiça, e ele fala: deixa. Jesus fala com ele: hoje mesmo entrarás no meu reino.
Aqui fala de uma igreja que entendeu o sacrifício, que entendeu o que Jesus fez, que não é uma historinha, que não é somente vir na igreja na quarta e no domingo, que não é somente colocar a Bíblia debaixo do braço, que não é somente falar que é crente e que tem um comportamento vergonhoso. Aqui representa alguém que reconhece a justiça e fala: eu sou pecador, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor. Do outro lado, o ladrão que rejeitou a cruz. Se tu és o rei, tira-nos daqui. Por que não tira-nos daqui? Aqui representa o outro lado da igreja. Aquele que viu o sacrifício, mas mais ou menos, não tem nada a ver. Fica transando antes de casar, não tem nada a ver. Mentir, não tem nada a ver. Roubar, não tem nada a ver. Falar dos outros, não tem nada a ver. Rejeita o sacrifício da cruz. Qual lugar que nós estamos? Aonde nós estamos? Qual sacrifício nós estamos? Porque entender isso vai nos trazer de volta para o sacrifício que Jesus fez. Entender quem nós somos aqui na terra vai trazer essa visão ao nosso coração. Quem já assistiu às Crônicas de Nárnia? Quem não assistiu, assista. Num dos filmes, o livro ainda é maravilhoso também, o livro ainda é mais completo. C.S. Lewis é um cristão, ele escreveu as Crônicas de Nárnia para trazer uma noção de redenção, uma mensagem de redenção. E nesse filme, o Edmundo era um dos que pertenciam lá no filme. E Aslan era o leão. Nossa, gente, quando eu vi aquele leão, eu até chorei. Eu falei, que lindo o leão. Então, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E tinha as outras meninas, acho que eram 4, não era isso? 4, não é? 4, e um deles era o Edmundo. O Edmundo, o caráter dele era ruim. Era 3? Não, gente, era 2 meninas e 2 meninos. Não é isso? 4. O Edmundo, ele tinha um caráter assim, bem avacaiado. E o Edmundo estava lá na saga, a feiticeira branca. O Edmundo trai os seus irmãos, trai Aslan, para o reino de Nárnia, e se associa com a feiticeira. Ele faz um pacto com a feiticeira. A feiticeira é Satanás, que representa lá. E chega um momento que ele cai a ficha. Ele fala, que porcaria que eu fiz. Ele quer voltar de novo o que era. Mas aí junta um tanto de guerreiro, aquele tanto de negócio, para pegar Edmundo. Porque Edmundo tinha uma dívida com a feiticeira. Ele tinha uma dívida. Não tem jeito de pagar, a feiticeira não aceitava. Aslan, nossa, aquele é bonito demais, aquele é forte demais, pelo amor de Deus, assiste. Tem coisa que eu gosto de assistir repetido, esse é uma desses. Aslan, ele entra e ele fala, eu morro no lugar de Edmundo. E todos choravam, mas como Aslan? Aslan é o nosso rei. Aslan é a história. Aslan é a vida. Como que ele vai morrer naquela pedra? O inocente por um pecador. Ele ama tanto Edmundo que ele dá a vida para aquele Edmundo ruim. E a gente fica assim, por que você não morreu, Edmundo? Mas é porque o reino de Deus é diferente. Ele foi e morre. E esse é o sacrifício que Deus fez por mim, por você. Não torne normal aquilo que é sobrenatural. Não torne comum o sacrifício de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. E Edmundo deu uma resposta. Ele melhorou.
ele se transformou em uma boa pessoa. O evangelho precisa nos transformar em uma boa pessoa. Porque senão a gente vive uma religião. Se a gente continua fazendo as mesmas coisas, não mudou em nada, não incomoda ninguém a sua mudança, você pode saber que tem trem errado aí. Porque a palavra de Deus fala, aquele que pecava não peque mais. Porque a vida ela é transformada, assim como aquela vida de Edmundo foi. Querido, a gente precisa dar valor nas coisas corretas, porque isso aqui tem um preço. Mas valor envolve outras coisas que não seja financeiro. Alguém tem um dinheiro aí, 100 reais ou 200 reais? Não? Ninguém tem uns 100 reais? Traz aqui, eu não vou ficar com ele não, pode ficar tranquilo. Não vou ficar com ele. Oh, aleluia, traz aqui. Um dinheiro. Não, vou não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, não vou não. Aqui tem uma nota novinha de 100 reais. Novinha, 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 novinha. Às vezes, nós corremos atrás só disso. E esquecemos da cruz. Nós nos perdemos tanto em cima disso aqui. Se eu falar com vocês aqui, mas eu não vou falar. Quem quer o dinheiro ou a cruz? Um monte correria para o dinheiro. Um monte. Quer dizer que nós temos preço. Nós estamos pensando que nós temos preço. E o nosso valor, nós somos valorosos para o Senhor. Não é que a gente não possa ter uma vida maravilhosa aqui na terra, a gente pode. E a gente, eu tenho que largar meus... Não, você não tem que largar seu serviço. Você apenas tem que regular onde está seu coração. Porque aonde está seu coração, você vai gastar todas as suas energias ali. Você vai gastar a maioria do seu tempo ali. Você vai pensar nisso a vida toda, repetindo. Ali está o seu coração. E às vezes nós mentimos para nós mesmos. Que a gente faz tudo o que a gente faz por Cristo. Não é pela ganância que tem dentro de nós. É pela carência que tem dentro de nós. Porque se eu conquisto coisas, as pessoas me valorizam mais. Por que as pessoas se endividam por tênis caríssimos? Para os outros olharem e falar, nossa, tênis de marca, roupa de marca. Por quê? Porque eu acho que o meu valor está agregado àquilo que eu possuo e àquilo que eu tenho. E eu vendo a minha alma, eu vendo a minha alegria por conta disso aqui. O dinheiro, ele é um bom servo. Porque todos nós precisamos de dinheiro. Quer ver a gente ficar ruim é não ter nada. Dá uma tristeza. Mas isso aqui não pode governar a minha vida. Não pode governar. Porque eu preciso ser grato com aquilo que Deus tem dado. E saber regular a minha vida com o que a cruz representa. Porque todos nós vamos... Aqui, irmão, obrigado, pastor. Todos nós vamos comparecer diante do trono de Deus, do tribunal. E do tribunal vai estar escrito um monte de coisa a seu respeito e ao meu respeito. E o Senhor vai pedir conta dos dons e talentos que Ele te deu. Faça valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Os moravianos, lembrei disso. Os moravianos eram uma comunidade que orava 24 horas. Os moravianos, eles experimentavam tanto amor da parte de Deus, que uns jovens queriam evangelizar uma ilha, mas tinha um senhor daquela ilha que não aceitava ninguém lá evangelizar os escravos que ali tinham. E eles tentaram de toda forma e não conseguiram. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos para o dono daquela ilha. E no barco se despedindo da sua família, que eles nunca iriam ver. Nunca iriam vê-los mais.
E tinha uma frase, me ajuda quem lembra dela. Como é que é? Pelo Cordeiro. Faça valer a pena pelo Cordeiro. Olha aí no celular a frase aí para mim. Sara, abre ele aí. Que eu quero falar essa frase. Eu esqueci. Quem achar primeiro a frase que os moravianos falavam para eles. Por que vocês estão indo? Por que vocês estão entregando a vida para aquelas pessoas que vocês não conhecem? Para serem escravos daquelas pessoas. E eles repetiam a frase. O conteúdo era esse. Achou? Nossa, é maravilhoso esse celular. Deixa eu ver. Olha o que eles falavam. Por que vocês estão indo? Eles falavam. Para que o Cordeiro que foi imolado receba recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Meu Deus, isso entra dentro da gente cortando. Uma geração que às vezes se deprime porque não conseguiu isso ou aquilo. Nós vemos jovens que entenderam a cruz e se levantaram como porta-voz, embaixadores, para que ele receba a recompensa do seu sacrifício. Meu Deus. Isso dói demais, não dói, gente? Em mim parece que até dói assim, ó. E eu quero desafiar você agora, pôr a mão no seu coração. Quem quiser se ajoelhar, que se ajoelhe. Como é você com o sacrifício da cruz? Você tem a oportunidade de declarar essa mensagem sobre a sua vida. Até morrer, eu a vou proclamar. Oh, rabalabaê. Eu levarei, eu também minha cruz.
para se reconciliar com Jesus. Saia do seu lugar e venha à frente. A mensagem Se reconciliar com essa mensagem da cruz. Vaso comprado. Nós somos vasos comprados por um bom preço, pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. eu também. Oh, aleluia! Até por uma Espírito Santo, o Senhor conhece nosso coração. Porque o Senhor nos fez. E o Senhor nos fez de uma maneira absurdamente maravilhosa. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E o Senhor tem um chamado para todos nós, para esse tempo, para essa geração. Dar uma resposta ao sacrifício do Cordeiro. Uma geração que entende, que ama o sacrifício da cruz. Não apenas para colocar no pescoço, ou no dedo, ou numa pulseira, ou num carro, mas é olhar para a cruz e pensar: Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida. Ele morreu por mim, para que eu fosse resgatado das garras de Satanás, das mentiras de Satanás. Ele confia em mim para fazer uma diferença aqui na terra. Mesmo que ninguém confie, Ele confia em mim. Louve a Ele com as suas palmas, a Ele.